Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei nº 556, de 25 de junho de 1850. Código Comercial, Título 13 das Avarias, Capítulo I da Natureza e Classificação das Avarias, art. 761, todas as despesas extraordinárias feitas a bem do navio ou da carga, conjunta ou separadamente, e todos os danos acontecidos àquele ou a esta, desde o embarque e partida até a sua volta e desembarque, são reputadas avarias. Art. 762, não havendo entre as partes convenção especial exarada na carta partida ou no conhecimento, as avarias hão de qualificar-se, e regular-se pelas disposições deste Código. Art. 763, as avarias são de duas espécies, avarias grossas ou comuns, e avarias simples ou particulares. A importância das primeiras é repartida proporcionalmente entre o navio, seu frete e a carga, e a das segundas é suportada, ou só pelo navio, ou só pela coisa que sofreu o dano ou deu causa à despesa. Art. 764, são avarias grossas, 1. Tudo o que se dá ao inimigo, corsário ou pirata por composição ou a título de resgate do navio e fazendas, conjunta ou separadamente. 2. As coisas alijadas para salvação comum. 3. Os cabos, mastros, velas e outros quaisquer aparelhos deliberadamente cortados, ou partidos por força de vela para salvação do navio e carga. 4. As âncoras, amarras e quaisquer outras coisas abandonadas para salvamento ou benefício comum. 5. Os danos causados pelo alijamento às fazendas restantes a bordo. 6. Os danos feitos deliberantemente ao navio para facilitar a evacuação d'água e os danos acontecidos por esta ocasião à carga. 7. O tratamento, curativo, sustento e indenizações da gente da tripulação ferida ou mutilada defendendo o navio. 8. A indenização ou resgate da gente da tripulação mandada ao mar ou à terra em serviço do navio e da carga, e nessa ocasião aprisionada ou retida. 9. As soldadas e sustento da tripulação durante a arribada forçada. 10. Os direitos de pilotagem, e outros de entrada e saída num porto de arribada forçada. 11. Os aluguéis de armazéns em que se depositem, em porto de arribada forçada, as fazendas que não puderem continuar a bordo durante o conserto do navio. 12. As despesas da reclamação do navio e carga feitas conjuntamente pelo capitão numa só instância, e o sustento e soldadas da gente da tripulação durante a mesma reclamação, uma vez que o navio e carga sejam relaxados e restituídos. 13. Os gastos de descarga, e salários para aliviar o navio e entrar numa barra ou porto, quando o navio é obrigado a fazê-lo por borrasca, ou perseguição de inimigo, e os danos acontecidos às fazendas pela descarga e recarga do navio em perigo. 14. Os danos acontecidos ao corpo e quilha do navio, que premeditadamente se faz varar para prevenir perda total, ou presa do inimigo. 15. As despesas feitas para pôr a nado o navio encalhado, e toda a recompensa por serviços extraordinários feitos para prevenir a sua perda total, ou presa. 16. As perdas ou danos sobrevindos às fazendas carregadas em barcas ou lanchas, em consequência de perigo. 17. As soldadas e sustento da tripulação, se o navio depois da viagem começada é obrigado a suspendê-la por ordem de potência estrangeira, ou por superveniência de guerra, e isto por todo o tempo que o navio e carga forem impedidos. 18. O prêmio do empréstimo a risco, tomado para fazer face a despesas que devam entrar na regra de avaria grossa. 19. O prêmio do seguro das despesas de avaria grossa, e as perdas sofridas na venda da parte da carga no porto de arribada forçada para fazer face às mesmas despesas. 20. As custas judiciais para regular as avarias, e fazer a repartição das avarias grossas. 21. As despesas de uma quarentena extraordinária. Em geral, os danos causados deliberadamente em caso de perigo ou desastre imprevisto, e sofridos como consequência imediata destes eventos, bem como as despesas feitas em iguais circunstâncias, depois de deliberações motivadas, artigo número 509, em bem e salvamento comum do navio e mercadorias, desde a sua carga e partida até o seu retorno e descarga. Art. 765, não serão reputadas avarias grossas, posto que feitas voluntariamente e por deliberações motivadas para o bem do navio e carga, as despesas causadas por vício interno do navio, ou por falta ou negligência do capitão ou da gente da tripulação.
Todas estas despesas são a cargo do capitão ou do navio. Artigo número 565. Art. 766, são avarias simples e particulares: 1. O dano acontecido às fazendas por borrasca, presa, naufrágio, ou encalhe fortuito, durante a viagem, e as despesas feitas para as salvar. 2. A perda de cabos, amarras, âncoras, velas e mastros, causada por borrasca ou outro acidente do mar. 3. As despesas de reclamação, sendo o navio e fazendas reclamadas separadamente. 4. O conserto particular de vasilhas, e as despesas feitas para conservar os efeitos avariados. 5. O aumento de frete e despesa de carga e descarga. Quando declarado o navio inavegável, as fazendas são levadas ao lugar do destino por um ou mais navios. Artigo número 614. Em geral, as despesas feitas, e o dano sofrido só pelo navio, ou só pela carga, durante o tempo dos riscos. Art. 767, se em razão de baixios ou bancos de areia conhecidos o navio não puder dar a vela do lugar da partida com a carga inteira, nem chegar ao lugar do destino sem descarregar parte da carga em barcas, as despesas feitas para aligeirar o navio não são reputadas avarias, e correm por conta do navio somente, não havendo na carta partida ou nos conhecimentos estipulação em contrário. Art. 768, não são igualmente reputadas avarias, mas simples despesas a cargo do navio, as despesas de pilotagem da costa e barras, e outras feitas por entrada e saída de obras ou rios, nem os direitos de licenças, visitas, tonelagem, marcas, ancoragem, e outros impostos de navegação. Art. 769, quando for indispensável lançar-se ao mar alguma parte da carga, deve começar-se pelas mercadorias e efeitos que estiverem em cima do convés, depois serão alijadas as mais pesadas e de menos valor, e dada a igualdade, as que estiverem na coberta e mais à mão, fazendo-se toda a diligência possível para tomar nota das marcas e números dos volumes alijados. Art. 770, em seguimento da ata da deliberação que se houver tomado para o alijamento, artigo número 509, se fará declaração bem especificada das fazendas lançadas ao mar, e se pelo ato do alijamento algum dano tiver resultado ao navio ou à carga remanescente, se fará também menção deste acidente. Art. 771, as danificações que sofrerem as fazendas postas a bordo de barcos para a sua condução ordinária, ou para aligeirar o navio em caso de perigo, serão reguladas pelas disposições estabelecidas neste capítulo que lhes forem aplicáveis, segundo as diversas causas de que o dano resultar.